Capítulo 318, Retornando para casa. Tradução, Cyber-revisão, Zezinque-se, Ne. Aos poucos, o dia começou a clarear e a névoa da manhã foi dissipada pelo nascer do sol. Nas torres acima dos portões da cidade, 2 soldados ficaram atentos. Eles não dormirão, mas ainda pareciam energéticos, observando com calma em todas as direções. Fazia 2 dias desde o surto da maré de bestas viciosas. Se as bestas viciosas das profundezas das montanhas Amora Verde tivessem se movido naquele momento, era altamente provável que começassem a se aproximar das beiradas das montanhas Amora Verde. Os portões da cidade acabaram de abrir e uma multidão fugiu através deles. Os homens levavam alimentos secos e pertences e as mulheres carregavam crianças chorando. Haviam famílias mais ricas que fugiam de carruagens, com grandes caixas amarradas a elas. Existiam ainda algumas famílias maiores e mais ricas que tinham algumas tropas que os acompanhavam. Eles haviam contratado alguns artistas marciais, mas se realmente encontrassem uma maré de bestas viciosas no caminho, esses artistas marciais que foram contratados para proteção cairiam como moscas. Aqueles que fugiram da futura calamidade eram apenas uma pequena porção da cidade da Amora Verde. Fugir da cidade da Amora Verde não significava que será seguro, talvez seja mais perigoso do que permanecer na cidade da Amora Verde. Os guardas do portão da cidade finalmente chegaram na hora de mudar o turno, mas quando os 2 soldados de guarda estavam prestes a serem substituídos por outros 2, neste momento, eles viram uma sombra borrada no céu, atravessando a névoa da manhã. Como uma flecha, avançou em direção à cidade da Amora Verde em uma velocidade incrível. Bestas viciosas. Atenção! Atenção! A maré de bestas viciosas chegou. Os refugiados no portão da cidade de repente entraram em pânico, quando os soldados na torre de vigia estavam prestes a soar o alarme da cidade, notaram que essa chamada maré de bestas viciosas era apenas uma única besta viciosa. Não só isso, mas parecia que em cima da besta viciosa havia a figura de uma pessoa. Eles não podiam ver claramente porque a velocidade em que esta besta viciosa estava viajando era muito rápida. Essa besta viciosa que era tão rápida como um raio, realmente seria uma montaria. Claramente não era uma águia do vento celestial. Nas mentes das pessoas comuns, aqueles que podiam usar uma águia do vento celestial como uma montaria voadora já eram figuras importantes. Por exemplo, o Lorde General da cidade pode ter uma montaria, mas muitas famílias proeminentes não. O soldado não soou o alarme. Em vez disso, ele usou um talismã transmissor de som para informar o Lorde da cidade da Amora Verde. Esta questão era extremamente sensível. Se ele soasse o alarme da cidade, era muito provável que toda a cidade fosse lançada em um caos total. Este soldado não era capaz de suportar as consequências desta decisão. Neste momento, família Lin da cidade da Amora Verde. À meia hora, Lin Ming conseguiu usar um talismã transmissor de som de longa distância para ficar por dentro sobre a situação da sua família e o patriarca da família Lin, Lin Vansan recebeu a notícia de que Lin Ming retornaria em breve. Essa súbita e ótima notícia fez com que Lin Vansan saltasse de sua cadeira entusiasmado por Lin Ming estar finalmente voltando. Nesta situação crítica, a família Lin precisava de uma figura que pudesse controlar a situação. Embora Lin Ming fosse forte, ele não era forte o suficiente para resolver o problema de como lidar com a maré de bestas viciosas. Ainda assim, desde que ele voltasse, isso era suficiente para dar esperança às pessoas. Não era apenas a família Lin, mas várias outras figuras importantes de diversas famílias tinham sido informadas de que Lin Ming estava voltando. Neste momento, as várias grandes famílias da cidade da Amora Verde se juntaram para enfrentar esta tempestade. Ancião Lin Ming realmente está voltando. À medida que várias figuras respeitáveis das outras famílias importantes se reuniam na residência da família Lin, esta foi a primeira pergunta que o ancião da família Lu Wuyin, perguntou ansiosamente.
Se Lin Ming voltasse neste momento, o significado disso era bom demais. Embora o próprio poder de Lin Ming não fosse suficiente para mudar o resultado, seu status era ainda maior do que o do imperador do Reino da Fortuna do Céu. Enquanto ele permanecesse dentro da cidade da Amora Verde, seria relativamente fácil encontrar ajuda. Claro. Acabei de receber um talismã transmissor de som de Lin Ming. Ele deve estar chegando logo, Lin Vansan disse lentamente enquanto segurava uma xícara de chá na mão. Neste momento, ele não estava com vontade de beber chá. Agora que Lin Ming está voltando, há algum mestre com ele? O patriarca da família Zhuang Fan perguntou, seus olhos arregalados. Esta era a questão com a qual a maioria das pessoas estava preocupada. No corredor, as orelhas de muitas outras pessoas levantaram prestando atenção, olhando para Lin Vansan com expressões ansiosas. Lin Vansan suspirou e disse, Lin Ming estava atravessando a fronteira sul. Ele estava perto do Reino da Fortuna do Céu, então conseguiu chegar rapidamente e é só ele. A seita do Vale dos Sete Mistérios estava a várias centenas de milhas de distância da cidade da Amora Verde. Mesmo que a seita do Vale dos Sete Mistérios enviassem uma equipe de especialistas para ajudar, ainda levaria pelo menos 10 dias se viajassem noite e dia. Quanto ao exército, isso não valia a pena mencionar. Apenas uma única pessoa. Zhuang Fan suspirou e com um sorriso forçado continuou, é ótimo que ele esteja voltando. Com mais um mestre, há muito mais esperança. Não era errado ficar desapontado. Uma vez que a maré de bestas viciosas entrasse em erupção, haveria exércitos de dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de bestas viciosas. Com apenas uma única pessoa, por mais forte que fosse, quanto poderia afetar uma maré de bestas viciosas? Uma vez que os portões da cidade da Amora Verde caíssem, Lin Ming seria capaz de fugir com facilidade, mas suas famílias. Neste momento, as pessoas ouviram de repente um rugido claro no céu. O que está vindo? Todos rapidamente saíram da sala, algumas dúvidas em seus corações. Que tipo de besta viciosa iria gritar? Olhando para cima, viram que no céu da residência da família Lin, uma criatura vermelha em forma de dragão estava voando em círculos. Milímetro. O que é isso? Zhuang Fan ficou impressionado. Esta coisa parecia com um dragão de inundação que cresceu 2 asas nele. Tinha uma envergadura de 70 pés e da cabeça até a cauda tinha 80 pés de comprimento. Seu corpo inteiro tinha camadas de escamas vermelhas escuras, como se houvesse um fogo que queimava todo o seu corpo. Esta aura não era algo com o qual uma águia do vento celestial poderia se comparar. Agau. O monstro vermelho fechou as asas e caiu. Uma poderosa energia fria se espalhou, forçando todos a se afastarem. Com um olhar mais atento, essa besta viciosa era ainda mais alarmante. Quando suas asas estavam esticadas, elas cobriram a metade do jardim. Seus olhos eram de um ouro escuro lustroso, os dentes eram afiados e as escamas brilhavam com uma luz fria. Ela emitia uma aura que testava a coragem de todos. Este era claramente um pequeno dragão. Havia algumas pessoas presentes que eram mestres no estágio da condensação de pulso. A partir da aura que a besta viciosa estava emitindo, eles podiam sentir claramente que sua força estava no reino Outian avançado ou até mesmo superior. Era impossível imaginar que uma besta viciosa como essa pudesse ser usada como uma montaria. Lu Wuyin sentiu inveja em seu coração. Ter uma grande criatura como uma montaria era um luxo impossível. Não havia necessidade de mencionar sua velocidade ou forma, mas apenas sua força sozinha estava no reino Outian avançado ou acima. Dentro de todo o reino da Fortuna do Céu, sem incluir o Palácio Marcial dos Sete Mistérios, havia apenas um eremita escondido em algum canto remoto do reino que mal alcançou o reino Outian avançado. Mesmo o famoso Senhor Mui e o Marechal do Estado Qin Xiao estavam no nível intermediário do reino Outian.
E dentro de todas as famílias importantes da cidade da Amora Verde, não havia um único mestre no nível avançado do reino Outian. Uma figura vestida de preto saltou das costas do dragão. Esse era Lin Ming. Lin Ming. É ele. Todos aqueles que viram Lin Ming imediatamente se levantaram. Embora só Lin Ming tivesse chegado, ainda era melhor do que nada. Lin Ming cumprimenta o patriarca da família. Lin Ming se curvou. Ele naturalmente reconheceu Lin Vansan. A última vez que o viu foi durante o aniversário de uma figura importante da família. Naquela época, Lin Ming era apenas um assistente do cozinheiro. Sobrinho Lin, levante-se. Este ritual não é um que eu possa receber. Lin Vansan correu para frente e apoiou o corpo curvado de Lin Ming, seus olhos cheios de satisfação e gratificação. Bom? Bom? Lin Vansan esfregou as mãos sobre os braços Lin Ming, percebendo sua robustez. Ao dizer estas palavras de louvor, ele suspirou em seu coração. Na verdade, esta foi a primeira vez que ele viu Lin Ming. Um filho de um ramo da família realmente conseguiu chegar até lá e é até mesmo capaz de afetar o futuro destino da família Lin para as próximas centenas de anos. Os ventos do destino eram verdadeiramente imprevisíveis. Além de Lin Vansan, vários outros personagens importantes das outras famílias estavam longe, não se atrevendo a abrir a boca e cumprimentar Lin Ming. Lin Ming era agora um discípulo direto da seita do Vale dos Sete Mistérios e seu status era comparável a um ancião da seita do Vale dos Sete Mistérios ou um emissário dos Sete Mistérios. Ele era uma existência que estava até mesmo acima do imperador do Reino da Fortuna do Céu. A diferença entre seus status e o de Lin Ming era muito grande. Lin Vansan era o ancião de Lin Ming, então ele poderia tentar falar com ele, mas ninguém mais aqui falaria. A seita do Vale dos Sete Mistérios não se preocupava com a etiqueta, apenas o status. Consequentemente, eles deveriam ter se ajoelhado para Lin Ming. Patriarca da família, houve alguma maré de bestas viciosas nas cidades próximas. Lin Ming correu em seu caminho para lá, então ele não entendeu a situação dos arredores. Ainda não. O reino da fortuna do céu está muito longe de onde as bestas viciosas geralmente se reúnem, ao contrário do reino oriental do sol. Temo que mais da metade do seu país já tenha sido destruído. Lin Vansan suspirou, sua voz carregada. O reino oriental do sol tinha sido um inimigo do reino da fortuna do céu, mas agora que eles foram tão tragicamente arruinados por hordas de bestas viciosas, realmente faz querer se lamentar por sua perda. Neste momento, uma empregada apareceu, informando, mestre, o lorde da cidade chegou. Milímetro. O lorde da cidade. As sobrancelhas de Lin Vansan levantaram. Ele não esperava que o lorde da cidade chegasse tão cedo. Enquanto ele falava, surgiu um homem aparentando ter uns 50 anos, bem conservado, vestindo uma túnica com botas de quirim amarrada em seus pés, muito magro, mas com ossos largos, caminhando dignamente com uma aura forte e imponente sobre si. Quando este homem imponente entrou no pátio, tinha um sorriso brilhante e respeitoso ao cumprimentar Lin Ming. O lorde da cidade da Amora Verde, Zhao Yamin, cumprimenta o herói Lin. Quando Zhao Yamin falou, ele colocou os punhos juntos e se curvou. Com o atual status de Lin Ming, ele naturalmente não poderia se referir a ele por seu nome completo, mas um discípulo direto não era um oficial, então ele o chamou de herói Lin. Lorde da cidade Zhao, não há necessidade de tratar-me como um estranho. Me agradaria se você me chamasse de Lin Ming. Eu cresci dentro da cidade da Amora Verde e o lorde da cidade Zhao é meu ancião. Lin Ming naturalmente reconheceu Zhao Yamin. Ele era um lorde da cidade que tinha uma reputação muito justa e honrosa na cidade da Amora Verde e Lin Ming também tinha uma boa impressão dele. Zhao Yamin soltou um suspiro, seu coração apreensivo se acalmou. Talentos que desafiavam os céus como Lin Ming, que eram jovens, incrivelmente fortes e ocupavam posições altas, muitas vezes, inevitavelmente, também tinham uma personalidade muito arrogante e imprudente.
Mas parece que Lin Ming era um jovem muito humilde e razoável. Quando ele estava prestes a falar, ele inadvertidamente olhou para o dragão de inundação alado no pátio. De repente, sua aparência mudou. Isso é um dragão de inundação alado. Zhang Yamin chamou o dragão de inundação alado pelo nome, surpreendendo Lin Ming. Uma besta viciosa como essa era algo que as pessoas do Reino da Fortuna do Céu raramente ouviram falar. Jovem herói Lin, esta é uma montaria que os discípulos diretos da seita do Vale dos Sete Mistérios podem andar. A voz de Zhao Yamin tremeu. Quando ele foi um discípulo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele havia lido sobre o dragão de inundação alado nos textos antigos. Eles dizem que o dragão de inundação alado tinha a linhagem de uma besta santa e, sem mencionar sua velocidade incrível, sua força poderia alcançar o reino Xiantian. O reino Xiantian. Para o povo do Reino da Fortuna do Céu, um mestre no reino Xiantian era uma figura mítica. Os discípulos diretos da seita do Vale dos Sete Mistérios realmente podem usar tal montaria para viajar. Ou, este tratamento só foi dado para Lin Ming. Lin Ming olhou para Zhao Yamin, com uma agradável surpresa nos olhos e disse: o Lorde da cidade Zhao é verdadeiramente experiente. Este dragão de inundação alado não é da seita do Vale dos Sete Mistérios, mas sim meu.